Bom, vamos lá. Esse vídeo tem por objetivo ajudar a resolver os exercícios do 7º ano do caderno de atividades para casa da rede municipal de Campo Grande. O exemplo número 1. Escreva os 10 primeiros múltiplos de cada um dos números abaixo. Bom, múltiplos de cada um dos números abaixo. O que são os múltiplos? Os múltiplos é a multiplicação desse número 15, ele vai multiplicar cada um dos números naturais. Então, esse n aqui representa o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele começa no 0, o próximo é 1, o próximo 2, 3, sempre somando-se uma unidade para se ter o próximo elemento do conjunto. Então, múltiplos de 15. Eu vou fazer 15 vezes 0. Qual que é o resultado de 15 vezes 0? 15 multiplicado por 0, o resultado é 0. Depois, 15 vezes 1, que é 15. Depois, 15 vezes 2, que é 30. Se você observar, essa sequência ela está aumentando de 15 em 15 unidades. Por que ela aumenta de 15 em 15? Porque são os múltiplos de 15. Então, se está aumentando de 15 em 15, posso parar de multiplicar e ir somando. Sempre 15. 30 mais 15, 45. 45 mais 15, 60. 60 mais 15, 75. 75 mais 15, 90. 90 mais 15, 105. 105 mais 15, 120. 120 mais 15, 135. Bom, como o conjunto dos números naturais é infinito, o conjunto dos múltiplos também será infinito. No entanto, o exercício pediu para você encontrar os 10 primeiros. Aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estes são os 10 primeiros múltiplos de 15. Os 10 primeiros múltiplos de 8. Como que eu vou encontrar os 10 primeiros múltiplos de 8? Sempre na ideia. Você vai multiplicar por 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. E aí você observa que está aumentando de 8 em 8, porque são os múltiplos de 8. Aí você vai fazer 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, 40. 40 mais 8, 48. 48 mais 8, 56. 56 mais 8, 64. Mais 8, 72. Vamos conferir, ver se já deu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esses são os 10 primeiros múltiplos de 8. Se eu continuasse, 72 mais 8, 80. 80 mais 8, 88. Mais 8, 96. Então, essa sequência também seria infinita. Vamos aproveitar aqui para deixar duas coisas bem claras para a gente conseguir usar em todos os múltiplos. O primeiro múltiplo de qualquer número é sempre o 0. Observa que o 0 é múltiplo de 15 e o 0 também é múltiplo de 8. O segundo número de qualquer número é o próprio número. Então, o primeiro múltiplo de 15 é 0, o segundo múltiplo de 15 é o próprio 15. Isso acontece no 8. O primeiro múltiplo de 8 é 0, o próximo múltiplo de 8 é o próprio 8. Se eu estivesse procurando aqui, vou fazer aqui embaixo, os múltiplos de 11, por exemplo. O primeiro múltiplo de 11 é o 0. Segundo múltiplo de 11 é o próprio 11. Qual seria o seguinte? 22. Por quê? Vai aumentando de 11 em 11. Se eu fizer 11 mais 11, dá 22. 22 mais 11 vai dar 33. 33 mais 11, 44. E essa sequência ela é infinita, representado pela reticências aqui, os 3 pontos. Passando para o exemplo 2.
Quantos e quais são os múltiplos de 6 entre 100 e 140? Bom, vou fazer pelo processo longo. O que eu poderia fazer? Eu quero os múltiplos de quem? Eu quero os múltiplos de 6. Só que tem algumas condições, na verdade, duas condições. Quais são as duas condições? Que tem que estar nesse intervalo aqui, ó. Tem que estar no intervalo entre 100, tá no intervalo entre 100 e 140. Ou seja, um dos limites é 100. O outro limite é 40. Então, não serve para mim número que seja menor que 100 e não serve para mim número que seja maior que 140. Tá? Então, vamos começar lá pela ideia dos múltiplos de 6. Lembrando, acabamos de falar, o primeiro múltiplo de qualquer número é o 0. Próximo número, múltiplo de 6, é o próprio 6. Agora nós vamos somando de 6 em 6. 12, 18, mais 6, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, mais 6, 78, mais 6, 84, mais 6, 90, mais 6, 96, 102, mais 6, 108, mais 6, 114, mais 6, 120, mais 6, 126, 132, 138, 144. Vou parar por aqui. Por quê? Porque já cheguei em 144 e o limite maior para mim é o 140. E agora eu vou marcar aqueles que são múltiplos de 6. Todos aqui são múltiplos de 6. Lembrando que essa sequência ela é infinita. Mas eu vou marcar, eu não quero todos os múltiplos de 6. Eu quero os múltiplos de 6 entre 100 e 140. Ou seja, tem que ser maior que 100 e menor que 140. 96 não se encaixa. 102 é o primeiro. Maior que 100 e menor que 140. Aí eu vou ter 108, 114, 120, 126, 132 e 138. Porque o próximo é o 144. E o 144 ele já passa essa minha regra de ser menor que 140. Então, aqui estão. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 os múltiplos de 6 entre 100 e 140. Essa é a minha resposta. Essa é a minha resposta. São 7 os múltiplos de 6 entre 100 e 140. Quais são eles? 102, 108, 114, 120, 126, 132 e 138. Existe uma outra maneira de que eu consiga resolver isso? Seria, primeiro, constatando que o 100 não é múltiplo de 6. Como que eu consigo constatar, ou seja, perceber, afirmar que o 100 ele não é múltiplo de 6? Eu pego o 100 e vou dividir
por 6. Lembrando que para o 100 ser múltiplo de 6, essa divisão tem que ser exata, ou seja, o resto tem que ser 0. Seleciono o 10. Na tabuada do 6, e aí a gente já pode observar aqui, ó, na tabuada do 6, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12. Passou. Então vai ter que ser 6 vezes 1. Dá 6. 10 tira 6, sobrou 4. Abaixei o 0. Baixei o 0. Na verdade, baixei o 0. Deu 40. 40, na tabuada do 6, olha, vou olhar aqui na tabuada do 6, o mais próximo será o 36, porque o próximo é o 42, ele passa. 36 seria o 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. Sobrou quanto? Sobrou 4. Bom, isso eu já sabia. O 100, ele não é divisor, ele não é múltiplo do 6. Mas, com base nessa informação aqui do resto, eu consigo saber qual que é o próximo. Porque quantas unidades está faltando para esse valor ser divisível por 6? Falta quantas unidades? O 4 não dá para dividir por 6. Não dá divisão exata. Se eu somar uma unidade aqui, se eu fizer 5, também não dá. Mas se eu somar uma unidade, vai dar 6. 2 unidades vai dar 6. 4 mais 2, 6. 6 é divisível por 6. Então, eu vou somar essas 2 unidades, não aqui. Eu vou somar lá no 100. Se eu vou somar lá no 100, vou fazer 100 mais 2 unidades. Por que que eu somei 2 unidades? Que é a diferença do 6 por 4. 6 por 4, a diferença é 2. Então, somei 2 unidades, que deu quanto? Deu 102. 102 é o primeiro múltiplo de 6 depois do 100. Aí eu quero a sequência, eu vou somando. 102 mais 6, que vai dar 108. Mais 6, que vai dar 114. Mais 6, que dá 120. 126, sempre somando de 6 em 6. 132 e 138. Aqui eu posso parar, porque eu sei que se eu somar 6 unidades aqui, vai passar de 140. Então, essa aqui é a minha sequência com os múltiplos de 6 que estão entre 100 e 140. Fechamos aqui os 2 primeiros exemplos, depois voltaremos com o terceiro exemplo.